Saudação a todos. Hoje estamos aqui, então, nossa live da segunda-feira, né? A nossa mensagem hoje tem como base o culto mundial de ontem. Tem, então, no canal do YouTube da Rádio TV Menorá, Culto Mundial é um programa que passa às 11 da noite, 23 horas, né? Quem não assistiu pode assistir lá no YouTube da Rádio TV Menorá. Amém? E o tema, que vai ser o nosso tema de hoje, que foi lá, João 4:34, é tempo de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. É tempo de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então, vamos fazer uma leitura, João 4, vamos fazer uma leitura a partir do versículo 31. A partir do 31, que diz assim: Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém, meus irmãos? E então pedi para a Nora fazer a oração inicial. Logo depois vão ter 2 cânticos, depois vão assistir uma mensagem que também vai falar sobre esse tema. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos nesse momento, Senhor, te convidar a ser entronizado agora, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Adentra agora, Senhor Jesus, na nossa mente, nos nossos pensamentos, Senhor. Vem estar agora, Senhor, assumindo o governo, Senhor Jesus, da nossa alma, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser governados por Ti nesse momento, Senhor. Que Tu possa, Senhor, estar operando, Senhor. Tu possa estar agora, Senhor, retirando, Senhor Jesus, todo o cansaço, toda a opressão, Senhor, tudo aquilo que durante esse dia, Senhor, entrou, Senhor Jesus, dentro da nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos entregar a Ti agora todas as coisas, Senhor, para que possamos ser curados, restaurados, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te louvamos, te agradecemos, Senhor. Te pedimos, fica conosco, Senhor. Assume agora o governo do nosso ser, Senhor, que possamos agora descansar em Ti. Te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, e os que resistem trarão
sobre si mesmo condenação. Livra-me, Senhor, da rebelião, da manipulação, da obstinação. Livra-me, Senhor, da rebelião, da manipulação, da obstinação, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Livra-me, Senhor, da rebelião, da manipulação, da obstinação. Livra-me, Senhor, da rebelião, da manipulação, da obstinação, porque não há autoridade e não proceda de Deus. Amém. Que o Senhor não encontre essa resistência às autoridades, que Ele possa nos livrar dessa rebelião, em nome de Jesus. Esse próximo louvor, o título dele é Desapego. E tem um trecho que diz: viram a verdade e o que farão? Querem me abandonar? É o próprio Jesus falando para cada um de nós nessa noite, que nós temos recebido a verdade plena, que a luz não tem faltado. E o que faremos? Abandonaremos a Cristo ou seguiremos após Ele, carregando cada um a sua própria cruz? Que possamos meditar nessas palavras em nome de Jesus. Os que são meus praticam a verdade e anelam pela realidade. Os que são meus praticam a verdade e anelam pela realidade. Ergam-se, admoestem, orem, batalhem pela fé. Não permito que na minha casa ensinem outra doutrina. Disse Jesus, eu sou o pão vivo que do céu desceu para ser a vossa vida. Comam, se alimentem de mim, para viverem só para mim.
a verdade, o que farão? Querem me abandonar. Viram a verdade, o que farão? Querem me abandonar. Só andarão comigo os que me amam. Só andarão comigo os que me amam. Jesus pergunta: viram a verdade, o que farão? Querem me abandonar. Só andarão comigo os que me amam. Só andarão comigo os que me amam. Amém. Deus abençoe. Agora, é importante voltar lá para João, aqui o assunto, e ver o que Jesus está falando aqui. Nós temos responsabilidades, nós temos compromissos com Deus que a gente não pode negligenciar isso aí, essas tarefas que são da nossa alçada e que nós temos que praticar. Então Jesus, ele disse: a minha comida consiste. Você sabe que a comida é fundamental para manter você vivo, não é? Concorda, irmãos? Se você pensa que a comida não é fundamental para manter você vivo, faça o seguinte, vamos fazer um propósito aqui. Vamos ficar 90 dias sem você comer nada, para ver se você fica vivo. Amém? Você não vai ficar vivo, porque tu caminha, tu trabalha, tu raciocina, tu tem energia, tu fala, tu conversa, tu te move porque tu come. Tu tem saúde porque tu come, te alimenta bem. Mas Jesus aqui não está falando de frango, de legumes. Jesus não está se referindo a picanha, costela, arroz, feijão, legume, não. Ele está falando de outra coisa aqui. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus Pai, o Criador de todo o céu e da terra. Foi Ele que mandou Jesus para a terra, porque tinha um propósito. Ele queria salvar vidas, salvar almas e levar ela para os céus. Porque é importante falar nesse momento que o que nasceu da carne sempre vai ser carne e está condenada eternamente. A Bíblia diz que o que nasceu do Espírito é Espírito e vai morar eternamente com Deus e recebe a salvação. Então ninguém nasce do ventre materno salvo, sua alma não está salva. Ele precisa passar por um processo de receber Jesus como Senhor e Salvador e declarar sua fé nessa pessoa como único Salvador e se batizar. Então logo essas duas coisas se cumprem pelos mandamentos de Deus, essa pessoa então recebe o dispensar da vida divina, a natureza divina, o Espírito de Deus se dispensa para dentro dele e passa a habitar no seu espírito humano. E essa pessoa passa a ser eterna e salva a partir daquele momento. Entendem? Estão compreendendo? E Jesus disse, observe como vivia Jesus na terra, observem. Tinha um cara lá que, aleijado, não caminhava. E aí,
O Senhor olhava aquela situação e ficava com muita piedade daquela vida que precisava dos outros para tudo. O cara não caminhava, tinha que ser carregado. Então Jesus era forte suficientemente, era saudável espiritualmente, ele era forte, ele se alimentava. Então ele chegava para aquele paralítico e dizia: levanta e anda. E um grande milagre acontecia. A ciência não explica, e você nunca vai entender, porque essa interferência miraculosa de Deus fazia os artérios, os músculos, fazia as juntas, as articulações, os nervos, tudo se religavam, a circulação voltava ao normal. O que a ciência pode fazer por isso, para explicar isso? E de repente aquela pessoa estava de pé, caminhando, correndo, saltando, como aconteceu com Jesus. Mas por que Jesus era poderoso? Porque ele se alimentava, ele comia espiritualmente todos os dias. Certa vez, uma família que era amiga de Jesus estava enfrentando a morte de um membro daquela casa. E morreu, e aí mandaram chamar Jesus antes dele morrer. E Jesus estava distante, alguns quilômetros daquele lugar, e se demorou, ele não atendeu o pedido de ir imediatamente, porque Lázaro estava para morrer. E morreu. Quando Jesus chegou lá, fazia 4 dias que estava sepultado. E aí Jesus disse: destapa o túmulo, tira essa pedra aí. Aí uma das pessoas da família chegou para ele: mas ele já cheira mal, faz 4 dias que ele está aí dentro. Jesus disse: eu não perguntei isso, eu mandei tirar a pedra. Como é importante a gente só obedecer o que Jesus pede e não tentar razoar. Como é importante a gente ter essa fé. E aí a pedra foi removida. Agora a ciência, a medicina, a ciência médica pode explicar como um homem que estava em processo lá de degradação total física e biológica pode se recompor tudo aquilo de novo e a pessoa voltar para fora saudável, ressurreta da morte, e viveu. Tinha cegos. Jesus dizia: o que tu quer que eu faça? Quero ver. Então veja. Então Jesus tinha poder, ele era forte, porque ele comia. Veja, às vezes você recebe uma notícia que não é boa, você se desequilibra, você fica tensa, você fica nervosa, você xinga todo mundo, ou se entristece e entra para dentro de um quarto e se fecha e entra em depressão, porque recebeu uma má notícia. Pessoas assim não são fortes, elas não comem, elas não se alimentam espiritualmente. E isso é um problema sério. Quando Jesus te trouxe para esse lugar, para te ouvir essas palavras, Ele está, nesta noite, Ele quer te instruir, te aconselhar, te fortalecer. Como se faz isso? Aqui Jesus ensina o que é comer. E eu vou descrever o processo aqui. Olhe para a Bíblia. O que está escrito em João 4,34? O que é comer? Você tem Bíblia? Quem tem Bíblia, mostre, levanta para mim ver. Quem tem Bíblia? Amém. Aí está a tua comida. Isso é a tua comida.
que tem nesse livro? Mandamentos de Deus, preceitos de Deus, leis divinas, que expressam com fidelidade absoluta a vontade de Deus para você. Estão entendendo? Então, como você pode comer? Primeiro, tem a Bíblia, tem que comprar se não tem. Segundo, tem que estudar a Bíblia. Terceiro, tomando posse da revelação e do conhecimento da vontade de Deus, vamos praticar. Imediatamente, não é para esperar. Ah, mas isso aí vai dar um problema se eu obedecer. Não vai. Não vai dar problema. Problema vai dar se você não obedecer. Você precisa ter fé. Quando a gente vê um texto que contraria a nossa vontade e que foge à racionalidade nossa, à lógica, aquilo que é normal, natural, a gente não quer praticar porque vai dar problemas futuros para mim e para muitos talvez. Mas não importa, Deus não quer que você analise racionalmente essas coisas, nem calcule nada. Obedeça para você se fortalecer. Não tem como tu te fortalecer espiritualmente se você não obedecer os preceitos que está aprendendo na Bíblia. Não tem. Você sempre será uma pessoa fraca na fé. Você vai sofrer na vida. Porque qualquer tentação que vem da carne e qualquer dificuldade que o mundo apresenta a nós todos os dias, vai nos derrubar, vai nos enfraquecer, vai causar uma série de dificuldades e problemas para nós, porque somos fracos. Jesus, naquele momento mais difícil da sua vida, que foi a crucificação, ele dizia, ele orava, dizia, Pai, perdoa essas pessoas que estão me crucificando, que estão cuspindo no meu rosto, que tiraram a minha roupa, esse que me espetou a lança no meu peito há pouco, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Como ele era forte, que equilíbrio, naquele momento tão tenso e difícil de suportar, ele estava com seu caráter, sua personalidade equilibrada. E se você quer saber que depois desses fatos todos que ocorreram, ele é o Rei dos Reis, Senhor da Glória. Ele é o mais poderoso do universo. Mateus 28, 18. Depois, vocês podem ler depois. Mateus 28, 18. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Meu Pai me passou. Porque eu sou forte, eu me alimento. E hoje, às vezes acontecem coisas pequeníssimas e derruba as pessoas. As pessoas vão para o lado errado quando estão tensas e nervosas. Não vêm para a casa de Deus, não estudam a Bíblia, não oram, porque você não tem saída fora de Jesus. Quero dizer para você, você não tem. Eu vi pessoas com depressão que não saía mais da cama e era um caso perdido para qualquer tipo de ciência, e apenas estudando a Bíblia ela levantou e se recuperou para a vida. Eu vi pessoas desenganadas por doenças fatais serem curadas por Jesus. Estão aí hoje. Amém? Então, você se deseja se fortalecer, tem que fazer a vontade de Deus. Mas ninguém faz vontade de Deus se não estudar ela, o que Ele quer. Tem que descobrir a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é que você fique retendo o perdão das ofensas e das traições do passado? Será que você pode continuar com estas mágoas presas no teu peito?
Será que não dá para obedecer à vontade de Deus, que é perdoar os ofensores? Deus está dizendo, por que tu anda tenso e ansioso o tempo inteiro e procurando coisas que só vão te prejudicar? O Senhor disse, tem lugares que Deus não quer que tu vá. Tem coisas que Deus não quer que tu faça, tu já sabe. Então obedece, que você vai se fortalecer. Amém? Com Deus é assim. Ele diz aqui, quando ele faz a vontade de Deus, ele realiza a obra de Deus. Então você não tem que procurar ser visto na igreja. O mandamento de Deus para você, desde o dia do batismo, é obedecer a Ele, só isso. Esta é a obra. Quando tu obedece, as realizações espirituais acontecem na tua vida e na tua volta. Então a realização da obra é uma consequência da obediência aos princípios de Deus. E não fique procurando o que fazer, apenas obedeça. Amém? Então você tem que comer, tem que se alimentar. Você não pode simplesmente assistir cultos, ouvir palavras. Tem que ter uma aplicação de obediência, né? Prática da palavra de Deus. Agora, tem que conhecer a vontade de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a vontade de Deus. Você precisa conhecer ela. A igreja só existe na terra para você conhecer a vontade de Deus, para salvar você e fortalecer você com esta comida. Porque, vamos abrir em João 6,57 para você ver mais uma vez que isso é verdade. João 6,57. 2 páginas aí para frente, está resolvido o assunto, para o final da Bíblia. Leia com teu vizinho. Amém? Uma pessoa forte é muito útil na mão de Deus. E é útil na sociedade. É importante dentro da cidade. Quantas vezes no passado eu tive experiências de pessoas que iam se matar e chegaram desesperadas para pedir oração, porque já haviam planejado tirar a vida, e ali com a leitura da palavra, através de materiais, hoje são pessoas que gostam de viver. Agora, não é os homens. Você tem que ter algo de Deus para as pessoas. O homem não adianta nada. Você tem que ter palavras ungidas de Deus para dizer para as pessoas, para elas recuperar o equilíbrio espiritual e psicológico. Porque só Deus pode fortalecer a psique de uma pessoa e equilibrá-la. Nada que está na carne pode resolver esses assuntos. Só o que vem de Deus pode dar equilíbrio às pessoas e fazê-las viver em paz. Não esqueça disso. Amém? Amém, irmãos. Então, saudar a irmã Elizabeth, que chegou agora também, né? Amém. Deus abençoe, Boa meu noite, irmão. irmão. Para todos aí. Boa noite, irmão. Amém. Estava aqui já a irmã Sandra, o irmão Zé Marcondes, Francinete e o Sullivan, amém? Então, hoje estamos falando sobre a mensagem de ontem, né, do culto mundial, que foi baseada, então, em João 4,34. Vamos ler de novo o versículo, só o João 4,34 agora. Vamos procurar pedir para o Espírito Santo abrir para nós mais esse versículo aqui, né? O irmão já colocou bastante coisa ali. Vamos ver se agora a gente consegue fixar mais. O que Jesus quis falar com isso aqui, né? Então, Jesus aqui falando, disse-lhes Jesus, falou aos discípulos, então, né?
a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, tem 3 coisas. Jesus falou em comida, falou em fazer a vontade, obediência, então, comida, obediência, e falou em realizar a sua obra. Amém? Então, cada um de nós foi chamado para realizar a obra de Deus. E qual é a obra de Deus, né? O objetivo de Deus é implantar o reino de Deus na terra, né? Essa é a obra de Deus. Ele quer implantar o reino na terra. Mas vamos ver aqui, então, vamos começar a ver agora na palavra aqui. Vamos começar. Primeira coisa, vamos ver agora, então, João 6:29. É o próprio Jesus falando sobre o que é a obra, né? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a obra. Então, Jesus falou assim, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Então, a obra toda é executada por fé. Ela não é algo racional, não é uma coisa que envolva, então, somente a minha vontade, mas ela envolve a fé em Jesus Cristo. Hein? Vamos ver outra passagem, Lucas 17, 20 e 21. Então, a gente comentou que a obra de Deus, a vontade de Deus é implantar o reino dele na terra. Mas como é que começa tudo isso? Vamos ver essa mensagem, é o próprio Jesus falando aqui aos fariseus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Eles se preocupavam muito, quando é que vem o reino de Deus, né? Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, não era uma coisa natural, eles esperavam chegar um rei lá, né, com um exército, uma coisa assim. Aí ele respondeu no 21, nem dirão ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, né? Então a obra de implantar o reino começa dentro de nós, né? Como o irmão falou ali, eu nasci, não tinha salvação. A hora que eu aceitei Jesus, eu criei, fui batizado, eu recebi a salvação, eu recebi a habitação do Espírito, né? O Espírito de Deus habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo, né? Então a obra de Deus começou no meu espírito, né? Então tudo começa dentro de nós. E o objetivo é que esse reino, então, que começou dentro no meu espírito, ele vai sair para fora, através da minha alma, né? Minha alma e o meu corpo vai expressar, então, Deus, natureza de Deus, né? Mas não é por esforço natural, não é pelo esforço humano, como eu estava falando antes ali, né? Vamos ver, então, Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Que diz assim, né? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, não por esforço humano, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então a obra de Deus toda é feita através do Espírito de Deus. Então nós temos Jesus, que é que comanda todas as coisas, e tem o Espírito de Deus, que é a auxiliadora idônea de Jesus, né? E então, através do Espírito Santo, através do Espírito, a obra deve ser feita. Então, a importância que tem de eu ter essa comunhão com Deus. Sabe que o Espírito de Deus triuno está dentro de mim. Isso é um mistério, né? O Espírito está em mim. A hora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi esse Espírito. E toda a obra de Deus tem que ser feita com a direção dele, né? Então, para eu não fazer com esforço humano, não é eu procurando não querer pecar pelo meu esforço natural. Claro que eu tenho que querer também, né? Tem uma parte que eu tenho que fazer, mas tem a outra parte que é Deus que faz, é o Espírito de Deus que faz. E sem ele eu não consigo. Então é um trabalho de cooperação meu com o Espírito de Deus.
Mas para isso tudo, a nova vida que já está no meu espírito tem que crescer. Então Jesus falou, é minha comida. Então a obra que está dentro de mim, que começou dentro de mim, no meu espírito, tem que crescer, né? Então, não basta eu ficar o meu espírito ali pronto, né? Meu espírito está pronto. A hora que eu aceitei Jesus, Cristo, fui batizado, eu recebi a salvação. Eu me livrei da condenação eterna. Meu espírito está pronto, se mesclou com o de Deus, né? Eu recebi um novo espírito, esse espírito se mesclou com o espírito de Deus, está lá no livro de Ezequiel 36, a gente já viu esses dias esse versículo, né? Não precisa a gente ver de novo, né? Mas isso tem que crescer, ele tem que sair do espírito e ir para a alma. Então, o que precisa? Aquilo que Jesus falou no início, né? Precisa de comida, né? Então, a obra envolve comida, que foi falado no vídeo bastante sobre isso. Vamos ver, então, o versículo que fala sobre isso, que é João 6,57. No João 6, Jesus se colocou como pão da vida. Ele se colocou como um alimento, né? Então, o que Jesus falava aqui? João 6,57. Que fala assim, né? Assim como o Pai que vive me enviou. Jesus falando aqui de novo. Igualmente eu vivo pelo Pai. Ele vivia pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então aí, o que aparece aqui? Comida, eu tenho que me alimentar, né? Então eu preciso me alimentar. Então eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, mas não posso ficar só nisso, né? Mas a primeira coisa, eu preciso então comer a palavra, meditar na palavra, né? Medita nela dia e noite. Foi falado a Josué lá, né? Josué tinha que meditar na palavra. Então, essa meditar também é importante, é a primeira etapa, mas eu não posso ficar só nisso. Vamos ver agora também João 6,63, a sequência. Então, aqui Jesus falando, o Espírito é o que vivifica, né? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, né? Então, as palavras que Jesus fala, que vêm da boca de Jesus, elas são espírito e são vida, né? Mas aquilo que nós estávamos comentando, não basta eu simplesmente conhecer a palavra, né? Tudo isso é importante, conhecer a verdade, tem que conhecer, mas o conhecer não é somente tomar um conhecimento natural, né? Além de conhecer, eu tenho que praticar, né? É preciso praticar a palavra. Vamos ver então agora Tiago 1,22. Tiago 1,22, né? Então estamos vendo esse processo da obra de Deus. A gente viu que a obra envolve comida, né? Mas não é, o comer não é simplesmente conhecer, é também, aqui fala o que é importante aqui, na prática. O que é a prática? É obedecer a palavra, né? Senão parece que eu peguei a comida e ficou na boca. Ela não entrou no meu corpo, né? A prática é que vai trazer, então, que vai fazer com que essa palavra faça parte de mim. Essa obra é a obra de restauração da alma. Então, aqui Deus usava o Tiago para falar para nós todos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, né? Então, o que é o praticar a palavra? Quando vem situações na minha vida, né? E geralmente provações, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escolher praticar a palavra, né? E olha, a segunda parte aqui é bem clara, ó. E não somente ouvintes enganando a vós mesmos, né? Ó, vamos olhar aqui para. Então eu tenho que me tornar um praticante. Isso aí aí eu estou me alimentando, entende? Aí eu realmente estou comendo. A comida envolve então praticar. Não foi o que Jesus falou, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, para eu
eu preciso fazer a vontade daquele que me enviou, envolve uma escolha minha. Não basta eu só conhecer a vontade de Deus, eu tenho que colocar em prática no meu dia a dia. Quando eu tiver situações de conflitos, eu tenho que escolher obedecer a palavra. Esse é um processo de santificação, né? Eu me torno um praticante, não somente ouvinte. Aí eu estou me alimentando. Aquela palavra vai trazer para mim experiências, né? Entende? Então, o conhecer é importante, mas o praticar é mais importante. E a alimentação, a comida envolve a prática, que aí eu estou fazendo a obra, não foi o que Jesus falou, né? Ele diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E quando eu faço isso, eu estou realizando a obra dele. Eu estou realizando a obra dele em mim e nas outras pessoas, que vai envolver um testemunho, né? Amém? Vamos ver a sequência de Tiago ali, que é interessante, o 23 também, né? Aí ele mostra se alguém tu não pratica, né? Veio lá, aconteceu uma situação lá e tu decidiu não fazer a vontade daquele, né, de Deus, mas a tua. O que ele diz ali? Porque se alguém é ouvinte, eu só ouço, eu só conheço, e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Versículo 24, né? Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, né? Então, notem que para realmente aquela comida, eu realmente estiver me alimentando, eu tenho que ser um praticante da palavra, eu tenho que escolher fazer a vontade de Deus. Se eu escolher fazer a minha vontade, eu não estou praticando. Você que nem a segunda parte, ali, um homem que contemplou no espelho e logo não esqueceu. O que vai fixar, o que vai me transformar é eu escolher fazer a vontade daquele que me enviou, né? E para fazer a vontade, vamos ver uma passagem bastante conhecida, é o Mateus 16, 24. Olha que tudo está encadeado aqui, né? Tudo está encadeado aqui, né? Diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, né? Se alguém quer ir para o milênio, né? Para as bodas do Cordeiro, tem que fazer o quê? A si mesmo se negue, né? Não faça a tua vontade, faz a vontade de Deus, né? Te torna um praticante da palavra. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Isso envolve cruz. Que o velho homem vai morrendo, né? O corpo do pecado vai sendo destruído à medida que eu escolho fazer a vontade de Deus e não a minha. E se eu fizer isso, eu vou seguir Jesus, né? Eu me torno um discípulo dele. Amém? Mas vamos voltar aqui, então, para finalizar, vamos voltar, então, para o João 4, 34. Agora dá para a gente olhar esse versículo aqui. Vamos olhar novamente o João 4, 34, abrindo, então, para nós o entendimento do que Jesus falou, né? Disse Jesus, então, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E se eu fizer a vontade daquele que me enviou, o resultado é o quê? Eu realizo a obra de Deus. Amém? Então, tudo é uma questão de se alimentar. Mas alimento não somente para conhecer, mas para praticar. Se eu pratico, eu tenho experiência. Se eu tenho experiência, eu vou sendo transformado, né? De dia em dia, eu vou sendo transformado. E a obra de Deus vai sendo realizada em mim e nas outras pessoas. Amém, meus irmãos? Então, é importante a gente ver isso, que a obra de Deus tudo envolve, uma parte sou eu mesmo, eu tenho que escolher, né? O negar-se, eu tenho que escolher me negar. Eu não posso me endurecer para Deus. Agora, se eu escolho, eu vou começar a ter experiências com Ele. Porque eu vou escolher fazer a vontade daquele que me enviou, né? E quem vai garantir isso para mim é o próprio Deus. Então, notem que eu preciso do que daí? Da graça, né? Eu fui salvo pela graça, fui salvo da condenação eterna, né? Mas agora também, para ser transformado pelo Senhor, eu preciso da graça dele. Ele que vai me dar graça. Mas tem que ter uma escolha minha. Eu tenho que escolher praticar a palavra, né? Aí ele me dá graça para eu
para eu realmente praticar a palavra e rejeitar a minha vontade natural, rejeitar o que é do velho homem, né? E a obra de Deus está sendo feita em mim e nos outros, a obra de Deus está sendo realizada, né? Então não é nada de esforço natural, não é nada de pensamento positivo, é uma obra eu escolher, né? Eu escolho por Deus e ao mesmo tempo o Espírito de Deus vai me capacitando. Amém? E então, se eu errei, se eu pequei, eu tenho que confessar para Deus. Vai ter momentos que eu vou cair, nem sempre eu vou agir assim, né? Isso é normal, faz parte do processo, né? Mas se eu pegar, errei, pisei na bola, peço perdão, 1 João 9, né? Se confessar o vosso pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade, né? Eu vou sendo purificado, vou sendo santificado. Amém, meus irmãos? Mas então, abrir então, quem quer mais compartilhar? Não sei se o pessoal chegou a assistir o culto mundial, eu sei que 11 da noite, pelo menos para nós aqui no Nordeste é tarde, né? Mas o sul já acho que não é tanto, né? Já dá para assistir às 11 horas, né? Mas quem não assiste às 11, que outro dia tem que acordar para trabalhar, aquela coisa, dá para assistir no outro dia, né? Tem gente que assiste, então, ou de manhã, ou de noite. É sempre bom te acompanhar, que é o fluir do rio. É o fluir do rio que está indo ali, né? Amém? Mas alguém quer compartilhar algo, também está aberto para vocês. Amém? A irmã pode compartilhar, irmã. Nossa irmã Sandra. Resumir um pouquinho sobre o alimento espiritual e carnal que eu entendi, né? Que ninguém para de comer para crescer, assim também espiritualmente, né? Mas o que acontece com os alimentos, o médico mesmo fala, né? Essa alimentação deve ser balanceada para que o corpo receba todas as vitaminas e proteínas. Se não se alimentar, gera doenças e fraquezas, né? E espiritualmente é igual. Nós devemos ter uma perfeita alimentação espiritual, que é a palavra, né? Ela é a verdadeira comida. Ganhar vidas para Jesus, gerar vida nelas, e Jesus quer salvar elas, não porque eu amo, não. Devemos orar, usar a fé. Não devemos fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus, para que todos sejam abençoados. Não depende da aparência, né, do homem ou ambiente que ele vive, não. Toda a bênção de uma pessoa depende dela fazer a vontade de Deus. Devemos pregar a palavra de Deus e viver do suor do nosso rosto. Para nós ganhar nosso pão, né? E Deus abençoará todos os dias da nossa vida. E o que somos é o que nos alimentamos. É mais o espírito ou a carne? Né, irmão, eu não tinha esse entendimento antes. Aí, porque quando chega as situações, né? Aí a gente vê o que está mais alimentado, se é a carne ou o espírito, para saber lidar com elas, né? E hoje, e com essas ministrações também, tem me ajudado muito, que devemos sim, né, nos alimentar muito mais o espírito, que é a palavra de Deus, né? E colocá-la em prática, que é a fé, né? Graças a Deus por isso. E tenho acompanhado muito os cultos mundial. Muito importante para mim. Amém. Amém, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa a Nora comentar também. Comenta. Amém. Então, foi falado, né, sobre a gente praticar, mas para tu praticar, tu tem que conhecer. Então, o importante é a gente conhecer a verdade. Então, João 8,32 fala sobre a gente conhecer a verdade, conhecer Cristo. E Cristo é a palavra. Pedi para o Cristian botar, então, João 8,32. João 8,32. Então, diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem é a verdade? João 14,6. João, capítulo 14, versículo 6. Então, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu tenho que conhecer Jesus. Mas como é que eu vou conhecer Jesus? Ele não está mais aqui. Eu tenho que ver o que a palavra fala. A palavra é Cristo.
Então, se eu conheço a palavra, se eu começo a ver o que Jesus falava, o que Jesus expressava, como é que Jesus agia, eu começo a conhecer Jesus, né? E aí eu vou conhecer Jesus, vou conhecer a verdade, né? E eu vou estar me alimentando de Jesus. Então, João 6,57 fala que eu tenho que me alimentar de Jesus, que é a palavra. Então, João 6,57. Então, diz assim como o Pai que vive, que tem a vida eterna, me enviou. E, igualmente, eu vivo pelo Pai, eu tenho a vida do Pai, eu tenho a vida eterna. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quem se alimentar de Jesus também vai ter a vida eterna. Então, nós temos que alimentar essa vida dentro de nós. A gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se batizou, né? Então, a vida está dentro de nós. Mas essa vida agora tem que ser alimentada, ela tem que crescer. Então, eu preciso me alimentar de Jesus. E o que eu preciso fazer, então? Josué 1,8. Josué, né, ele foi um seguidor de Moisés. Então, quando Moisés morreu, ele ia liderar o povo para chegar até a terra prometida. Mas ele estava muito inseguro, porque antes ele tinha Moisés para dirigir as coisas. Então, Deus deu um conselho para ele ser bem-sucedido, né? Então, o que Deus ordenou para ele? Versículo 8 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Então, pega o livro da lei e medita dia e noite. Mas é só para tu conhecer? Não, Deus disse, olha, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, esse livro não é para tu só conhecer, para tu pregar para os outros. É para tu fazer aquilo que está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, nós precisamos conhecer a palavra, nos alimentar da palavra, que é o próprio Cristo, né? E aí, o que vai acontecer? Se eu começar a praticar a palavra, eu vou ser bem-sucedido, eu vou começar a prosperar o meu caminho, né? Então, agora vamos ver. Mas quando é que a gente se alimenta? Quando é que a gente pratica? Quando é que a gente faz uma coisa? É quando a gente gosta, não é verdade? É quando a gente ama. Então, vamos ver o que Jesus falou em João 14, 21. Então, diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, conhece a minha palavra e pratica. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, para praticar a palavra, eu tenho que amar Jesus. Então, para mim amar Jesus, eu tenho que conhecer a palavra, porque ele é a palavra. Eu tenho que meditar na palavra dia e noite, eu tenho que estar buscando a presença dele, eu tenho que estar orando, buscando intimidade, meditando, né? Aí eu vou cada vez mais amar Jesus. E eu vou começar a praticar a palavra, e eu vou começar a ter resultados. Eu vou começar a ser bem-sucedido, e aí eu vou cada vez ter mais intimidade com Cristo. Amém? Então, que a gente possa, né, estar diariamente se alimentando de Cristo. Porque quem se alimenta dele vai manifestar a vida divina, né, no dia a dia. Amém? Amém, meus irmãos. Então, o mundo natural diz o que nós somos, aquilo que nós comemos. Amém? Que o nosso corpo é aquilo que nós comemos. Então, se eu me alimento mal, falando do corpo natural, né? Eu vou ter doenças correspondentes à alimentação ali, né? Amém? Então, o espiritual, como é que não é, então? A importância, então, que tem a gente estar se alimentando de uma palavra pura, sem fermento, tá? Uma palavra com a unção, dirigida pela unção interior do Espírito, amém? Então, eu lembro que esse canal, o objetivo dele é pregar o evangelho do reino, né? Amém? O que é o evangelho do reino? É pregar a palavra de Deus com pureza, sem fermento, né? Diz lá em Mateus 24, 14, né? Diz assim, vamos ler ali.
Esse aí está no nosso canal, bem no início, lá está esse versículo ali, diz assim, Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino, por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o objetivo do canal é pregar o evangelho do reino, a palavra sem nada acrescentar, nada tirar, com pureza, com revelação do Espírito. Hein? Então esse é o objetivo do canal, então eu convido você, tu que assistiu o vídeo, gostou do vídeo, né? Se inscreve no canal, isso vai ajudar o canal a ser mais impulsionado pelo YouTube, né? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Tudo isso vai ajudar o canal, a igreja em Natal, né? Então, meus irmãos, estamos chegando ao final. Convidar a Nora, então, fazer a oração final. Lembrando que nós voltamos, então, na próxima quarta-feira, também no mesmo horário, 19 horas. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença para Te louvar, Te agradecer, Senhor, por essa mesa maravilhosa, essa comida, Senhor Jesus, que nos traz o crescimento, Senhor, que multiplica, Senhor, as nossas forças, Senhor, em nome de Jesus, que nos fortalece em Ti, na Tua força, no Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a vida de cada um, Senhor, que está participando, Senhor, que está ouvindo, Senhor Jesus, que está se alimentando dessa comida maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus. Nos fortalece em Ti, na Tua força, no Teu poder. Fica conosco, Senhor, que possamos permanecer em Ti, Senhor. Nos fortificar na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Bem, meus irmãos, então, encerrando a nossa live de hoje, Deus abençoe cada um de vocês, a nossa irmã Sandra, meu irmão José, minha irmã Francinete. Boa noite, Deus abençoe os irmãos. Elizabeth. Boa E o noite. Súlio. Dona Preta. Dona Preta, Francinete. Elizabeth, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Voltamos então na próxima Até quarta, se quarta-feira. Deus Amém? quiser. Amém. É.